na cidade de Araras, 12:10. A partir de agora está no ar mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal, é o legislativo mais perto de você. Hoje a apresentação é dela, da Eliane, e a presença do nosso querido vereador Lúcio. Muito boa tarde, Eliane, boa tarde, Lúcio. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Marcial. Boa tarde às pessoas que nos acompanham, seja por vídeo, seja só por áudio. Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa De Frente com o Vereador. E hoje temos aqui o vereador Lúcio Bittencourt de Andrade, o Lúcio Casabella. Eu não sabia o Bittencourt de Andrade, cara. Chique! Chique, né, cara? Bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tá distante, tá dando para ouvir? Não, tá perfeito, tá perfeito. É um prazer, Marcial, estar aqui novamente, esclarecer dúvidas aí dos ouvintes, das pessoas. Você mesmo já não sabia meu nome inteiro. Eu falo pra turma que quando eu fizer algo errado, pode anunciar como Lúcio Bittencourt de Andrade. E os créditos vêm para Lúcio Casabella, que é como eu sou conhecido. É bem, né? Porque a verdade é essa, né? Acho que 99% da cidade chama de Lúcio Casabella. Eu acho que hoje nem na minha família você fala Bittencourt de Andrade, a turma sabe quem é. Não sabe quem é esse cara, né? Ô, Li, ontem mais uma sessão da Câmara, terminou tarde, era 11 da noite, eu cheguei em casa, era 11h30, muitas coisas aconteceram, palavra livre, o pessoal lá compareceu, mas acho que foi uma sessão relevante, né? Foi sim. Vamos lá então falar um pouquinho sobre como foi a nossa 16ª sessão ordinária. Bom, ali no início nós tivemos um ato solene de entrega do título policial destaque, em homenagem à Polícia Militar e à Polícia Civil, né? Então, todo ano nós fazemos essa premiação, essa entrega, né, por pessoas indicadas ali pelas duas polícias. Nós tivemos aqui o escrivão de polícia Luiz Fernando Vieira, representando a Polícia Civil, e o segundo sargento PM Agnello Piovesan, representando a Polícia Militar. Então, eles foram aí nossos homenageados, nós tivemos aí a participação de algumas pessoas, né, o delegado, o doutor Tabajara, tivemos o nosso secretário, né, de Defesa Civil, o general Beraldo, sim, e tivemos também a capitão Társila. Então, todos eles, né, falaram na tribuna, fizeram as suas devidas homenagens. Então, foi uma homenagem muito bacana, né? Isso pelos serviços, né, prestados à comunidade, em prol da segurança pública, né, uma valorização aí do trabalho desses profissionais. É importante, né, que os profissionais de segurança pública, que já não são bem remunerados, pelo menos recebam esse tipo de incentivo, né, vereador? Não são bem remunerados, não são valorizados, muitas vezes, pela sociedade. Sim. Então é importante. Eu sempre, outro dia estava num evento até com o general, era um evento da Guarda Municipal, e eu tenho comigo sempre que a população se sente segura. Eu, por exemplo, eu me sinto seguro quando eu vou a algum local onde tem um policial militar fardado, um guarda municipal na porta, uma viatura ali presente. Eu acho que a população se sente segura dessa maneira. Então são profissionais que têm que ser valorizados. A premiação lá foi legal, foi bacana, as homenagens, eu ouvi eles falarem das suas dificuldades, né, do que eles enfrentam diariamente, e que nem eu sempre digo também, as pessoas criticam, mas na hora da dificuldade, eu vi gente fazendo protesto a nível nacional aí contra a Polícia Militar, e na hora que invadiram o apartamento, ligaram 190. Então aí, assim, né? aí é fácil, falar mal é muito, ser pedra é fácil, né? Dura é ser vidraça. Exatamente, essa frase é legal. Ser pedra é mais fácil do que ser vidraça, né? Mas além disso, vamos lá, Eliane. Vamos lá então. Também, né, a sessão se estendeu um pouco, né, devido ao ato solene. Tivemos também tribuna livre com a participação do senhor José Adolfo Santana de Milha, que abordou o tema lixo nas ruas. Ele, representando ali, né, os munícipes, ele fez ali considerações a respeito de entulho, né? Ele fez sugestões, na verdade, para a prefeitura.
E é isso, né? A Tribuna Livre é um espaço, inclusive, para as pessoas que quiserem participar, tem todo o direito ali de fazer sugestões, de escolherem um tema, se inscreverem ali por meio do Legislativo, né? E participar da nossa sessão da Câmara. Então, sim, esse senhor, né? Ele já participou em outros momentos também, e ele abordou, né? Ele fez algumas críticas ali em relação a entulho, mas também fez as suas sugestões. É uma participação popular aí dentro da nossa Câmara. Eu achei que ele fez várias críticas, né, de cobrança e tudo mais, que ele falou que ele tem, se não me engano, você me corrige, que ele tem um pé de maracujá, né, que ele colhe ali, faz pode não ter onde descartar isso e tal, mas tem os ecopontos também, né, onde a pessoa pode levar o seu próprio lixo. Mas algumas ponderações que ele fez também, vereador, eu achei interessante. O que você viu da participação do munícipe ali? A gente tem que entender, a situação faz parte, ali é a festa da democracia, né? Se liberar o microfone para a população fazer suas reclamações, né? Claro. Eu costumo dizer que ficar só na rede social, só criticando, por diversas vezes, pode ter certeza, os políticos nem estão prestando atenção em comentários na rede social, por diversas vezes, não dá para ficar dando atenção nesse tipo de situação. Mas ele fez ponderações. O valor da multa, né? Eu prestei atenção, ele reclamou muito do valor, achou muito alta, e ele alegou não ter condições de alugar a caçamba e tal, né? Acho que por problema dele. Se você avaliar só a situação dele, ele tem toda a razão. Sim. Né? Sim. Mas se a gente avaliar a nível municipal a bagunça que estava na nossa cidade, no final do ano passado, para cá, a dificuldade que foi limpar a cidade em termos de entulho, aí eu tiro um pouquinho da razão dele, porque as pessoas abusam, as pessoas põem toneladas na porta de casa e incomoda o vizinho, dá uma chuva, leva para o vizinho lá de baixo. Exatamente. Então você está atrapalhando a vida da sociedade. Desde o início do ano eu tenho conversado muito com o prefeito Irineu Marreto e ele demonstra muita boa intenção, não foi possível ainda, tanto que ele impediu a colocação de entulho até o mês que vem, né? Até o mês de junho, e depois ele veio falar que não vai realmente mais fazer. Mas precisa ser solucionado o problema dos ecopontos, né? Sim. Não tem em toda a cidade, então às vezes um senhor desse ele não tem uma carretinha, um carro, ou sei lá, como ele transportar esse entulho para outro lugar, para lá perto lá no final da Zona Leste, né? Fica difícil para ele, então precisa solucionar. Ecoponto realmente nas regiões, você pega a Zona Leste, que é muito grande, talvez mais um ecoponto lá, 2 na Zona Norte também, que é grande demais, para facilitar o acesso da população, e o prefeito se mostrou interessado em resolver esse problema. Tanto com ecopontos, ele tem planos até com caminhões, se for possível comprar caminhões. A situação da prefeitura hoje ainda é de dizer que é impossível resolver, mas ele tem a intenção de fazer, ele confidenciou isso para mim diversas vezes, quer fazer, ele tem as ideias, não posso nem ficar falando muito, porque né, a gente não sabe se vai ser possível, sim, mas ele quer resolver do meio do ano para frente, e tenho certeza que o que ele precisar da Câmara Municipal, ele vai estar amparado para resolver. É que, na verdade, o Marreto tem umas prioridades antes, né? Ele pegou uma bucha aí e as prioridades dele são até que bem relevantes. Eu conversei bastante com ele e tá certo o que ele fez. Agora, é necessário também que a população faça a sua parte. Como você falou, esse cidadão não tem condição. Então tem que ser feito alguma coisa para colaborar com esse cidadão. Mas o cara que reforma a casa dele, o cara que fica jogando entulho ali na rua e que se dane a prefeitura que pegue, não. O cara está falando da reforma dele, coloca ali no cronograma da reforma também o valor da caçamba que é necessário. Porque senão vai voltar aquela bagunça que era, aí não tem prefeito que dá conta de ficar recolhendo o lixo dos outros o tempo todo, né? Não dá para liberar para meia dúzia. Não dá. A lei ela tem que ser igual para todos, infelizmente ela é muito rígida para alguns, mas ela soluciona o problema. A cidade, em termos de entulho, ela está bem mais limpa, né? Mais organizada, falta a parte de mato aí agora, que também é um outro problema grave na cidade, né? A zeladoria, né? A zeladoria, que está saindo agora um processo seletivo, a prefeitura fez um consórcio, foi aprovado na Câmara Municipal um novo consórcio. Espero que solucione, porque
às vezes você apresenta, consegui limpar a praça aqui, tal, do Parque das Artes. Nossa, o resto da cidade te pede. Pô, você conseguiu do Parque das Artes, por que a minha você não consegue? Porque são... E fica difícil pra gente. A gente quer mostrar o que a gente conquistou, mas não dá, a prefeitura não tem condições hoje de atender toda a população, infelizmente. Por enquanto, né? A gente tá se readequando, né? Exatamente. A prefeitura tá nessa função. 12:20, Eli. Vamos lá, então. Bom, aí na Palavra Livre, né, no momento ali que todos os vereadores têm um momento de fala, né, foram abordados aí vários assuntos, né, UTI neonatal, merenda escolar, o prêmio de assiduidade e disciplina, acidentes de trânsito, enfim, vários outros temas, né, acho que até o vereador comentou sobre UTI neonatal. Sim. O que está acontecendo, assim, quais são as dificuldades? Falta de leitos. E aí, uma mãe... A falta de leitos e a comunicação entre as pessoas que atendem na saúde. Eu acho isso, assim, das coisas mais importantes. Você já chega lá com dor. Nesse caso, você chega lá achando que rompeu uma bolsa. Foi o que aconteceu com a família que me ligou. Desde sexta-feira, achando que tinha uma bolsa rompida. Eu consegui resolver o problema deles praticamente na terça-feira. E até domingo à noite, eles achavam que a mãe estava com a bolsa rompida. Eu falava, meu Deus, eu tive 4 filhos, eu acho, sei lá, pela minha experiência de vida, se estourou a bolsa, essa mãe não ganhou o neném ainda, o neném não está mais vivo lá. Tal. Exatamente. E foi realmente uma falta de diálogo bem feito entre a equipe da saúde e a família. Então, aí foi orientado, tá tudo certinho, tá sendo acompanhada aqui, tal. Não tem mesmo a vaga, então era uma criança prematura de 8 meses. E a situação da família. Me ligaram desesperados, a gente não sabe o que faz, ninguém não realiza o parto, enfim. Domingo à noite me deu um desespero, eu liguei pro secretário, o secretário me atendeu, a diretoria me atendeu, correram, tal. Resolvemos o problema, o neném nasceu na terça-feira. Mas, de fato, não temos vagas na UTI neonatal suficiente para nossa cidade. Isso está sendo lá na Leopoldo Mandique ou aqui na Santa Casa? Santa Casa. Tá feio. E é uma dificuldade. A saúde enfrenta dificuldades. A merenda escolar, semana passada, estávamos com dificuldades. Ontem foi solucionado 100%. Estive com o prefeito Nino Marreto, com o secretário Bruno Rosa, em algumas escolas, acompanhamos. O pão, que fazia um mês que não tinha para as crianças, estavam comendo só bolachas, foi resolvido, foi sanado. E aí as pessoas falam assim, mas o prefeito está lá já há 5 meses, quase, e não resolve. Existem contratos antigos que precisam ser cumpridos. Aí o prefeito combina com o fornecedor. Vou pagar uma parte do atrasado e o que você começou a me entregar agora eu vou pagar certinho. Aí o fornecedor chega no outro mês, ele quer receber mais um pouco do atrasado, ele, como protesto, ele não entrega aquele material. E aí falta na escola. É ruim, é difícil. Eu nem me imaginei falando esse tipo de coisa. Eu até via de outra forma, achei que era um pouco mais fácil, mas não é. Tem vários contratos. Por exemplo, eles garantiram para a gente, a partir do ano que vem, a volta da entrega do uniforme escolar. Sim. Foi uma das palavras ontem, que faz os 2 últimos anos do último governo não teve, e já esse ano também não teve. Por quê? Porque não dá tempo de licitar. As pessoas não entendem, existe uma licitação, um processo, as coisas demoram para acontecer, alguém tem que ganhar a licitação, é burocrático, demora, e as coisas demoram a acontecer só para o ano que vem, mas a partir do ano que vem, uniforme escolar também para todas as nossas crianças. E se eu não estiver enganado, o prefeito comprou do bolso, não sei quantas toneladas de feijão. 1.000 quilos de feijão. 1.000 quilos de feijão. E pagou 1.000 do quilos bolso. de margarina pelo secretário Bruno Rosa. O Bruno pagou a margarina. Quer dizer, tá fazendo até mais do que pode, né? Fora o que já gastou com conserto de caminhão no começo, conserto de ambulância e tal. A gente acompanha de perto. Ele não gosta nem muito que fica falando Não, mas a gente tem que falar. Ele não tem que falar. É. Ele está naquela posição dele de que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Legal. Isso. A gente, quando ajuda alguém, a gente tem que agir dessa maneira. Mas a gente que faz parte da formação de opinião, e você, como representante do povo, a gente tem que falar sim. O povo precisa saber. O povo precisa saber porque é muito ataque. É o que eu falei da pedra e da vidraça. Exatamente. É muito ataque injusto. Injusto. Em alguns setores, às vezes, de imprensa. Rede social, então, como eu disse no começo, eu parei. De fato, eu parei. Aparece um negócio ruim, 1 milhão de pessoas embaixo criticando. Aparece uma coisa boa,
500 mil pessoas embaixo criticando mesma coisa boa. Coisa boa. Elogiando é difícil. Elogiando na rede social particular, você recebe, é ali onde eu sou cobrado, eu falo para as pessoas, cobre mesmo, o vereador tem que ser cobrado. Às vezes o cara fala, Lúcio, eu sei que eu te falei semana retrasada, mas não aconteceu ainda, como é que tá agora? Eu falo, me cobra, não tenha vergonha, me manda uma mensagem, eu não consigo estar em todos os locais e saber se está acontecendo. É importante, a rede social usada para o bem, ela entrega resultado melhor para a população. Engraçado que na rede social é cheio de Rambo, né? Ah, tem bastante. É um monte de Rambo. A hora que você tromba o cara, vira uma formiguinha, né, cara? É incrível isso. Bom, mas vida que segue. 12h25, Helena. Vamos lá, então. Vamos falar, então, de coisas boas aqui com o nosso vereador de hoje, o Lúcio Casabella. Lúcio, quais são aí as principais conquistas do mandato? Temos conquistas novas aí, recentes, vi na rede social do vereador. Vamos começar pelo micro-ônibus. Eu costumo dizer, eu acho que hoje a minha maior vitória foi a volta da cesta básica logo no começo, né? Eu consegui interferir, consegui participar dessa ação e, claro, quem decide é o prefeito, mas tive uma participação e trazer de volta a entrega de 1.700 cestas básicas para a população, acho que foi a maior vitória. Fora isso, são os atendimentos diários, né? Às vezes você consegue, como o caso da criança na UTI neonatal, que você participa. A gente trouxe o ônibus escolar recentemente, participei da negociação de toda a tratativa para trazer a retroescavadeira, apesar de ter gente na imprensa falando que não. Eu estava na reunião junto, sentado em Brasília, com o prefeito na hora. Mas falando não o quê? O pessoal, é o que eu te falei, mesmo quando é coisa boa, o pessoal acha um motivo para criticar e reclamar. Eu tô aprendendo, né? Eu falo para todo mundo, eu tô engatinhando ainda na Câmara Municipal. Engatinhando, essas coisas eu tô aprendendo. Claro. Não imaginava que era tão ruim. Não, vende a retroescavadeira, compra umas 250 pás e dá para essa galera ir lá, vai lá. Abre a cova ali, filho. A retroescavadeira vai ser muito importante para nossa cidade. Claro que vai. Nós temos a maior parte das nossas estradas são rurais. Estão deficitárias, estão ou com muita terra em alguns locais, quando chove forma lama, ou teve um caminhão de lixo, por exemplo, que no começo aí do ano foi consertado numa terça-feira, 5 horas da tarde, no outro dia, 9 horas da manhã, ele estava quebrado de novo dentro de um buraco, numa estrada rural. Né? E precisa coletar o lixo das famílias que estão lá também. Então, a retroescavadeira é muito importante. Já são muitas coisas. O atendimento diário mesmo, essa semana foi, final de semana, sexta-feira, foram 2 pessoas em situação de rua me procurar na Câmara Municipal atrás de emprego. Até a gente que legal. Ficou de fazer um novo vídeo e tal. E eu pedi para vocês me voltem aqui na segunda-feira. Eu trabalho com pessoas em situação de rua, então eu sei o que eu faço. Volte aqui na segunda-feira. Por quê? É igual quando eles pedem internação. Às vezes aconteceu alguma coisa no meio deles e eles vêm correndo. Preciso de uma internação, me interna. Ou aconteceu um roubo, ou tá devendo para um traficante, ou a mãe que tá procurando ele na cidade, ele precisa desaparecer de perto da mãe. Então você fala, se você voltar aqui segunda-feira, eu vou te ajudar com a internação. E foi o que aconteceu. Por exemplo, esses 2 ontem não voltaram atrás do emprego lá. Pelo contrário, um deles apareceu durante a sessão, nem conseguiu conversar comigo, conversou com o assessor, e orientado pelas pessoas, olha como é o meio político, orientado por pessoas que eu já imagino quem sejam, veio me criticar porque eu atrapalhei, porque eu pus ele na minha rede social. Primeiro que ele estava de costas, não mostro o rosto dele, já. Enquanto eu era só um diretor do Centro Pop, eu fazia essas coisas, as pessoas me falavam, não me importava muito, mas como vereador eu entendi que é melhor eu me precaver, que as pessoas vão querer prejudicar. Por melhor que você tente fazer, as pessoas vão querer prejudicar. Então ele apareceu na Câmara, às 10 horas da noite, já não era mais atrás do tal do emprego, era só para falar para mim que eu precisava tirar o vídeo da minha rede social. Você acha que isso não tem coisa do meio influência? Do meio? Porque ele não tem celular para... Então, mas faz parte, eu estou me adaptando. Ou ele tem medo, porque ele está procurado também em algum lugar aí, não quer estar com medo que apareça a imagem dele, vai saber também, né? Mas isso daí não é coisa dele, não. É um problema de segurança pública e tem que reclamar com o delegado. Exatamente. Não devia ter me procurado lá, então. Deveria ter ido na delegacia. Ou se está querendo arrancar alguma coisa de mim, foi mal orientado. E vai precisar procurar essa pessoa e falar, não deu certo, não, o Lúcio não tirou o vídeo. Não fiz nada errado. Exatamente, tá certinho. 12h29, Helena. Vamos lá então, falando ainda sobre a pauta aqui do vereador.
Na outra sessão, nós tivemos aí, né, a aprovação de um projeto sobre a campanha Não Dê Esmola, Dê um Recomeço. Conte mais um pouquinho para a gente sobre a importância dessa campanha, o significado dela, tanto para a pessoa em situação de rua, como para a população em si. O assunto pessoa em situação de rua, ele é complexo demais. Tudo que você fala gera uma repercussão, positiva e negativa. Uma hora você agrada uma parte e desagrada a outra. Dependendo do que você está falando, você desagrada essa outra parte, começa a bater em você e agrada a outra. Mas a intenção qual é? Eu já fiz isso enquanto diretor do Centro Pop aqui em Araras, a campanha Não Dê Esmolas. Porque se a esmola ajudasse eles, eles não estavam nessa situação. Exatamente. E conscientizar a população que toda pessoa que está ali, no semáforo, na Praça Barão, no tiro de guerra, na rodoviária, não importa onde seja, quando ele pede o dinheiro, esse dinheiro só é usado para uso de entorpecentes, de corote, do tal corote, da cachaça. E você não... Às vezes um assistente social, aconteceu diversas vezes comigo, apesar de não ser assistente social, mas era responsável. Eu trabalhei aquele cara uma semana, 10 dias, 15 dias, eu já estava pertinho de devolver ele para a família, ou de acolher ele, ou de uma internação. E aí, aquele dia, alguém deu R$10 para ele, um exemplo. Ele tomou 3 corotes, acabou tudo. 3 corotes. 15 dias depois ele vai receber, ou 10 dias depois ele vai receber o Bolsa Família. A gente não quer mais, ele já pensa naquele dinheiro, ele vai gastar, vai consumir, vai fazer festa com os outros, vai usar droga a noite inteira, vai se perder. E aí aquela mãe que estava esperando ele em casa, o pai, um filho, uma esposa, ansiosos esperando aquele cara, e ele se perde porque você deu 1, 2, 3, 5, R$10 para aquele cara. E é verdade, né? Eu sou totalmente a favor do que você fala, não dê esmola. Dê oportunidade. Tem dignidade. Dignidade. Acolhimento é uma coisa que a gente tem trabalhado. Eu tenho, inclusive, amanhã uma reunião com o secretário de governo a respeito do acolhimento. A gente precisa fazer acolhimento. Aí você fala isso, as pessoas, eu recebi críticas no sentido. O vereador quer trazer gente da região inteira para Araras para acolher. Não. O acolhimento é para o filho do ararense. Aquele que agora diminuiu o número. Quanto tempo você não vê uma matéria metendo pau nas pessoas em situação de rua no centro? O trabalho está sendo executado, está funcionando. Eu vou muito ao Centro Pop, eu converso muito com a Edné, que faz um trabalho espetacular no albergue de Araras, que não é uma ferramenta da prefeitura, é bom que as pessoas saibam. E diminuiu. Os de fora diminuiu. Chegou as passagens de novo no Centro Pop, então o trecheiro ele desce na cidade, ele pega, toma um banho, se alimenta, pega a passagem e continua, certo? O acolhimento é para o filho do ararense, aquele que está lá, 1 ano, 2, 5, 10, 15. Eu tirei uma pessoa com 17 anos de rua na praça em Rio Claro. 17 anos de rua. E ele saiu. Um asilo. Você tem que ter acolhimento, você tem que ofertar internação. O cara que quer internação, você tem que internar ele. Ele sabe, quando ele fala, eu quero uma internação, ele sabe o que ele está falando, ele não tem mais controle. Se ele precisar, ele realmente vai furtar, vai roubar, por causa do vício. É muito forte, é demais, é demais. Uma coisa interessante que você falou a última vez que você esteve aqui, me pegou de surpresa, é que a maioria da galera que ainda mora em situação de rua são ararenses. Aqui né? em Araras. Aqui em Araras, a maioria são ararenses. Então, quer dizer, tem a família, né? Sim. O cara precisa ter um pouco de vontade, um pouco de oportunidade e um trabalho bem feito, né? Esse trabalho que você fala de base e tudo, para que o cara volte para a família. Porque é aquela coisa também, às vezes a família não quer que o cara volte do jeito que ele está. Do jeito que ele está, nenhuma família quer. Exatamente. Ele já foi parar lá porque a família não aceitava mais. Exatamente. Né? Então tem que ser feito um trabalho, porque é complicado. Eu já fui abordado um dia aqui, acho que era umas 10 da noite, estava saindo da rádio, uma segunda-feira. E o cara, posso falar com você? Então, não, eu não vou te roubar, eu não sou ladrão. Então eu falei, eu sei que não. Eu sei que você não vai me roubar. Não, mas então não vou mentir pra você, quero tomar uma pinga e tal, não sei o que lá, papapá. Falei, cara, não tem dinheiro, velho. Eu não ando com dinheiro no bolso e tal. Ele ficou meio assim, saiu andando, aí quando chegou na esquina deu uma xingada em mim, tá tudo certo, peguei meu carro e fui embora. Eu poderia ter dado R$5 pra ele, mas eu não ia ajudar. Não. Eu não ia estar ajudando, cara. Sabe, por mais que a gente tenha dó, o cara falou, eu tô com fome. Às vezes se eu tô comendo em algum lugar, o cara falou, eu tô com fome,
Você tá com fome, vou pedir um prato de comida pra você. Perfeito. Aí os caras deixam quieto, não quero. Aí, Porque ele queria o dinheiro. Ele queria o dinheiro, cara, ele queria o dinheiro agora. Pra usar droga ou pra beber, ele queria exato. o dinheiro. Eu falo assim, tá com frio? Quer sair? Você quer ser bonzinho, quer ser legal, quer ser bacana? Sai, não é? Tá fazendo tanta noite fria. Pega 3, 4 blusas no seu guarda-roupa que você não usa mais, sai à noite, acha alguém com frio, vai ter. Pode ter certeza. Com certeza. Doa uma blusa, doa uma alimentação Ponto. no local onde você está se alimentando. Porque eu sou contra alimentar na Praça Barão. É, eu Já também. falei isso, apanhei pra caramba. Eu também sou contra. Puseram o padre Júlio Lancelotti atrás de mim em São Paulo com 2 milhões de seguidores, atacando eu na rede social. Mas não tem problema, não muda a minha opinião por causa disso. Exato. Eu sei o que eu tô falando. Por que a pessoa em situação de rua tá ali? Ele quer moleza, ele não vai mais precisar trabalhar, ele não precisa pagar a conta, ele come razoavelmente o que ele quer. Eu ainda comentei, né? O cara quer McDonald's, vai na fila do McDonald's lá, você não paga, ela não paga, eu pago, e aí? Entendeu? Ele quer coxinha, ele quer pastel, ele vai naquele local determinado. Você pode colocar ele num local que tem todo dia arroz, feijão, bife, batata frita, eu sempre falo isso. Ele vai falar mal da alimentação, porque ele quer comer outras coisas, e ali não vão ser servidas realmente, entendeu? De fato. Então, quer ser útil? Enche seu porta-mala de roupa, de blusa, vai durante a noite achar eles com frio e dá uma blusa, um cobertor, não tem problema nenhum, onde ele estiver dormindo, não importa, pode ser na Praça Barão, você encontra ele lá, dá o cobertor para ele dormir lá, não tem problema nenhum, mas alimentá-lo ali não. O que acontece normalmente? Eles sabem o dia, então o Marcial da rádio, toda segunda ele vem aqui, ele vai trazer para mim, ele traz feijoada, toda terça, não sei quem, da igreja tal, traz lasanha. Eles sabem o horário, quem que leva café da manhã às 6:30 da manhã, tudo isso eles sabem. E aí eles não saem dali. Eles não saem dali. A zona de conforto. Eu que trabalho com eles, eu sei aonde tem perigo e aonde não tem. A sociedade não sabe. Uma senhora, uma mãe passando com uma criança não sabe, né? E fica com medo. Então, alimentá-los lá, eu não sou a favor. Mas se você estiver comendo um lanche em algum lugar, você quer pagar um lanche, não tem problema, desde que você veja ele comer o lanche. Exatamente. Também tem isso. Porque se você pagar o lanche para ele no lancheiro e sair andando, o lanche custa R$30, ele vai chegar pro lancheiro, coitado, porque tem um carrinho de lanche ali. Claro. Ele pega 10, 15 reais, aí ele vai comprar corote e vai comprar droga. Então você espera o lanche chegar, você pega e se alimenta aqui na minha frente, paga a Coca-Cola, eu faço isso também. Exato. Normal, sem problema nenhum. Exato. Porque podem me criticar, eles são ensaboados. Sim, eles têm a malícia, eles têm... A vivência da rua, né? Exatamente. A malandragem da rua. É a malandragem da rua, é isso Eles mesmo. falam pra você, é justamente o que você quer ouvir e vai te abalar. Quando fala pra você, ó, ele pega você sozinho ali perto, no boteco, ele fala pra você, ó, me dá isso, eu vou tomar pinga mesmo. Banalizou um pouquinho. Mas se ele falar isso pra todo mundo, nem todo mundo dá. Exato. Então ele vai falar de determinadas pessoas. É só como abordar, né? Eles sabem. 12:37, Helene. Mas voltando aqui, essa campanha, que é o Não Dê Esmola, Dê um Recomeço, ela também tem o intuito de fazer com que as pessoas conheçam mais os serviços oferecidos, porque às vezes a pessoa que está ali, ela não sabe exatamente o que é ofertado, como que é o tipo de acolhimento, que orientação deve ser dada a essa pessoa. Então essa campanha aqui, que é o mês de conscientização, vai servir também para mostrar para as pessoas, para orientar mesmo, né, como que deve ser esse atendimento ali para quem te aborda, digamos assim, né? Então, ela é uma campanha também de conscientização ali e para mostrar o que se tem aqui no próprio município também, né? Seria essa ideia. Para mostrar para a sociedade também as ferramentas existentes, os caminhos que eles podem percorrer. Só que assim, hoje ainda na nossa cidade nós não temos. Então, como é que a gente... Por isso que foi escolhido um mês mais para frente, porque para dar tempo da prefeitura se organizar nesse sentido. Como eu disse, vai ter uma reunião amanhã, a gente precisa falar de acolhimento, a gente precisamos falar de tratamento, né? De fazer um trabalho com as famílias, ver quem é realmente daqui de fato, quem não é. Aquela notícia que eu te dei aquele dia era uma pesquisa da própria Edneia no albergue, e que ela me disse, falou, 75% são ararenses. Aí bateu aquilo na minha cabeça, falei, meu Deus, então a gente tem que pensar em acolhimento. Claro. Porque se você não ofertar nada pro cara, não adianta. Sim. Mas isso precisa ser transmitido pro resto da sociedade. Sim. Não é só indo na rádio, não é só divulgando na minha rede social. Precisa ser feita uma campanha que as pessoas, quando encontrarem alguém em situação de rua, falam, ó,
mas você sabia que aqui tem um acolhimento, que o Centro Pop é ofertado? Você sabia que você faz um cadastro único na secretaria, na Rua 13? Você sabia que tem uma alternativa para você fazer um tratamento em tal lugar? Na minha época de diretor do Centro Pop, a gente montou 2 acolhimentos na cidade, um ali perto da Santa Casa, para aqueles que já eram mais idosos um pouquinho, outro na ABB, entender que esse acolhimento, eles vão continuar, eles vêm para a rua durante o dia, então eles vão continuar fazendo consumo de álcool e droga, você não pode colocar alguém, não, você está bêbado, você não vai entrar. Eu acho isso um absurdo. Quem trabalha com pessoas em situação de rua tem que entender que você está falando com um cara que faz uso de álcool e droga. Então ele vai estar sempre bêbado, ele vai estar em abstinência, faz parte. O cara que, minha rede social estourou com o cara que tentou me agredir no centro. Eu sou acostumado, eu levei uma facada na mão em Rio Claro com isso daí. Recuei, conversamos, dialogamos, precisei chamar a guarda municipal, porque aí a partir daquele momento eu perco a confiança, não dá mais pra eu fazer. Falei, então guarda municipal. Sim. Aí ele sentou, aí ele acalmou, aí ele entendeu quem eu era, qual era a intenção que eu tinha com ele, levei ele no centro pode tomar um banho. A gente brinca, né, tá aqui a assessoria, o César. Rapaz, depois do banho o cara se transformou. Puxa vida, tomou banho, lavou o cabelo, né? Cortaram a unha dele. Ele se transformou. Poxa vida, eu queria tanto, eu não falo mais com a minha família, tá aqui meu celular. Vamos entrar. Você tinha rede social? Tinha, chora quando vê o Facebook que ele tinha. É isso, por isso que eu falo do Centro Pop. Ali é onde ele vai virar a chavinha. Ele vai ter acesso à rede social dele antiga, ele vê a foto do filho dele como era, faz 2 anos que ele não vê o filho, e fala, puxa vida, vou voltar pra minha casa. E aí ele pegou uma passagem e voltou pra casa dele. E o nosso centro ficou com 1 a menos ali. Isso não é fazer higienização, como as pessoas gostam de falar, gostam de acusar. O cara voltou para a cidade dele, a assistência social da cidade dele cuida dele. A assistência social de Araras cuida do ararense. Não tem verba para cuidar da região inteira. Exatamente. É igual a Santa Casa, cuida da região obrigação. Inteira e não dá conta de atender todo mundo. Exatamente. Sim, é um resgate social ali que se faz, né? É um trabalho contínuo também, né? E tentar reintegrar ali com o vínculo familiar, né? Que é... esse trabalho é diário. É diário. Não tem como. Não tem domingo, né? Você só conquista o cara você estando lá todo dia. Uma hora o cara fala assim pra você, mas rapaz, de novo você tá aqui me acordando? Eles não gostam de você acorda. Só que a hora que você acorda eles é a melhor hora. Porque quando ele acorda, quanto tempo já faz que ele não faz uso de álcool e droga? Pelo menos. É a hora que você... Ele te ouve, ele te entende. Entendeu? Exato. O que faz uso do corote, você pode falar com ele o dia inteiro, aí acabou. Depois que ele virou o primeiro corote, ele não te entende mais, ele não fala mais nada com nada, aí é mais difícil você controlar. Mas a hora que você acorda ele, por isso que eu ia às 6 da manhã, por diversas vezes. Tá certo. 12h42, estamos aqui com o vereador Lúcio, programa de frente com o vereador, parceria da Rádio Araras FM, com a Câmara Municipal e com a apresentação dela, da Eliane. É isso aí, estamos aqui mais uma vez e dessa vez com o Lúcio. Vereador, vamos lá então, sobre a sua atuação nas redes sociais. Estamos aqui com a assessoria, inclusive, né? Toinha pra caramba. Por que eu gosto de comentar isso? Porque assim, a gente acaba conhecendo melhor ali, né? Sim. As pessoas, né? O vereador. Então tem uma figura ali na Câmara, né? Mas existe ali alguém na rede social. Claro. E além de, né? Não é uma questão de marketing, mas é uma questão de personalidade. Então vamos lá, o que o senhor tenta mostrar ali para a população ararense através das suas redes? Foi uma das conversas que eu tive com o César, né? Eu falava, César, cara, tem que tentar transmitir o máximo a pessoa que eu sou. Não, então não é só... Eu procuro não falar só de política. Quando eu conquistei o ônibus, por exemplo, foi uma ideia do César, inclusive. Ele que... Lúcio, vamos fazer o seguinte... Eu vi um vídeo assim. Vamos puxar esse ônibus por uma corda? Você tem coragem? Aí eu falei pra ele, rapaz, você é doido na frente das pessoas, eu puxando um ônibus. Crossfiteiro. 50 anos. Ele falou assim, mas é legal, mostra a sua irreverência, que realmente eu sou. Quem tem me conhecido melhor dentro da Câmara, vê, diversas vezes, às vezes o assunto tá meio pesado, e eu falo assim, faço uma piadinha. Tal, quebrar esse gelo. Para as pessoas voltarem um pouquinho normal, os ânimos estão exaltados, de repente você dá uma seguradinha. Então, a minha rede social realmente, todo um trabalho do César, mérito todo do César, apesar de ele falar que o artista sou eu, mas é um trabalho dele. Com essa irreverência, mostrando o trabalho o tempo inteiro, era uma coisa que eu não fazia. Então, a história, estou fazendo alguma coisa, estou fazendo um story, estou fiscalizando, estou fazendo um story, algumas publicações mais importantes, ele fala, essa aqui é melhor que se faz assim.
Então, para isso serve a assessoria realmente, ter quebrado não um galho, uma árvore, porque a minha rede social tem ido muito bem, graças a Deus. E é importante. Eu acho que todos devem fazer. Porque aí a população, ela fala assim, puxa vida, deixa eu ver aqui. Olha onde ele estava, ele fiscalizou lá a merenda. Tem acesso à informação. Ele esteve em Brasília, ele conseguiu um ônibus lá, ele fez isso. Eu acho que, porque não dá para a população ir toda na Câmara Municipal. Sim. Não dá para ver, é o que eu falo, não dá para ver só por redes sociais aí, onde as pessoas ficam só criticando, porque aparecer alguém nessas mídias aí elogiando é raro. É raro, mas criticando é o dia inteiro. É o dia inteiro, né? E aí por isso que eu falei, que os políticos acabam não olhando aquilo. Então não adianta ficar falando lá, marcando as pessoas, os vereadores não vão ver, o prefeito não vai ver, talvez alguém da assessoria veja, mas dependendo do teor da reclamação, não vai nem passar. E tem muita pegação de pé sem fundamento, né? Tem muita crítica por lado político, entendeu? Exatamente. Tem 4 meses de governo só, e já tem pessoas pensando na próxima eleição para daqui 3 anos e meio. Já fazendo... Nesse assunto, assiduidade, funcionário público, rapaz, o que tem de gente querendo ser vereador já na próxima... Exato, mas é isso mesmo. E você vai entrar no assunto dos funcionários públicos? Podemos entrar então, aí. Vamos, porque faltam... Não, vamos sim, o andamento da situação. Vereador, como o senhor tem acompanhado aí toda essa discussão do prêmio de assiduidade e disciplina? Como tem caminhado isso, o diálogo dentro da Câmara? Dentro da Câmara, assim... É unânime, né? É unânime. Os 11 vereadores querendo resolver. Não dá a Câmara Municipal apresentar a solução, acho que já está aprovado, foi feito de tudo. Todos os projetos, copia de Ribeirão Preto, copia de não sei da onde, e ficou provado que não ia dar certo. Estava arriscado acontecer alguma coisa que daqui 2, 3 meses caísse e o funcionário fosse obrigado até a devolver o que ele recebeu. Pior ainda. Então ia piorar a situação. Uma notícia muito boa ontem foi que, apesar de ser baseado numa liminar, o aposentado não vai ser descontado enquanto existir a liminar. Já é um bom passo. Estava conversando ontem com o Raul do sindicato, que é um dos maiores interessados, inclusive ele também é funcionário público, também foi prejudicado. E ele falou, Lúcio, resolvemos os aposentados, agora estão brigando por causa o que era antes da lei de 2013, é um processo muito jurídico. Aí eu estava ouvindo alguém numa rádio agora falar, parece que é tão fácil, você conversa com o jurídico da Câmara, você conversa com o jurídico da Prefeitura, e são opiniões diferentes, é uma coisa que a gente não entende, você sabe que tudo que é judicial tem termos que às vezes você desconhece, mas assim, o funcionário público pode ficar contente no seguinte sentido: a Câmara Municipal, procuradores, estão tudo fazendo o possível para que isso seja regularizado o quanto antes, porque tem funcionário aí que, porque tinha dinheiro emprestado, não sei o que, está recebendo, eu ouvi falar em R$40, esse eu não vi, eu vi um de R$200, um de R$400, e aí fica difícil mesmo. Porque o salário estava consignado já, né? Empréstimo e tal. E o cara fez o consignado baseado nas premiações que ele recebia realmente, sim. E agora caiu tudo de uma vez, desconta do salário que ele tem, e realmente ficou difícil. É um assunto que, de cara, o que eu fiz? Eu falei, eu não posso resolver o passado? Não dá. O passado não teve jeito. Agora, no presente, a gente não tem tanta força? Não. Então, vou pensar no futuro. E apresentei o plano de carreira. E eu costumo dizer que se o plano de carreira tivesse sido colocado naquela época lá, hoje ninguém estava brigando. Não estava acontecendo nada disso. O monitor que hoje, que tem 10, 15, 20 anos de prefeitura, estaria aqui. O que entrasse agora estaria aqui. Hoje eles entram ganhando a mesma coisa. O profissional que ganha da prefeitura há 20 anos ganha a mesma coisa que o que entra agora. Então, eu apresentei um plano de carreira, está na mão do prefeito, ele se dispôs a aceitar, ver quais são o que é possível a gente fazer, estudar e colocar em prática. Fizemos isso, inclusive, na Câmara Municipal, já no começo do ano, o plano de carreira para os funcionários da Câmara, né? E vamos fazer isso para o Executivo, mas quem faz é o prefeito. A gente só indica, cobra, fiscaliza. E eu tenho certeza que todo departamento jurídico, seja da Câmara, seja da Prefeitura, estão se doando ao máximo para tentar encontrar uma solução. Mas tem horas, como eu já disse aqui, tudo isso só está acontecendo porque teve alguém que foi muito covarde.
Sim. Porque o que fizeram com o funcionalismo público foi uma tremenda covardia. Falei isso, que eles vieram aqui dar entrevista para o Luizinho, acho que o Adolfo estava junto. O Adolfo é do sindicato, do sindicato. vice-presidente, se não me engano. E eu falei, foi uma covardia que fizeram com vocês, né? Então, essa é a realidade. Agora tem que olhar para frente, aquele que falou, se não tiver remédio, remediado tá. Agora tem que pensar uma forma para que isso não aconteça de novo. E buscar juridicamente uma forma de minimizar ao máximo o prejuízo, né? Desse cara que se dedicou a vida inteira aí, que aqueles que ainda estão nativos se dedicam, a não serem prejudicados dessa forma, né? Vamos ver. Eu ainda acredito que os departamentos jurídicos de prefeitura, da Câmara e quem estiver aí colaborando, vai encontrar uma maneira para minimizar pelo menos o prejuízo de todos os funcionários. Pelo menos né? os aposentados, momentaneamente está resolvido, que os aposentados me preocupavam um pouquinho mais. Que quem está trabalhando e perdeu a premiação, está trabalhando e ainda recebe alguma coisa. Sim. Mas o aposentado já tem que gastar praticamente o salário dele todinho com remédios. Exato. E aí ainda corta, fica... E o cara que está na ativa, nada impede depois da prefeitura falar, determinado cargo vai ter tantos % de aumento. E aí? E repõe isso. É que está numa situação difícil também. A folha de pagamento já está no limite da lei. A folha de pagamento da prefeitura já está no limite da lei. Até, às vezes eu comento, precisa abrir concurso público para isso, para aquilo. E eu não sei se vai ser possível. Não vejo uma luz ainda no fim do túnel, né, nesse sentido. Porque a folha de pagamento está no limite da lei. Chegou ali Não sei. Vai ter que vir uma solução do prefeito, a gente conversa e tal. Ele tem embolado, bate a cabeça aqui, pensa, isso aqui vai dar. Aí, dali a pouco vem o jurídico e fala, isso aqui é inconstitucional, isso aqui não vai dar para fazer. Então, não está muito fácil a situação da prefeitura, a gente tem que ser realista, viu, Marcelo? 12:51, Eliane. Vamos lá, então. Bom, estamos indo para o encerramento, quase, né? Sim. Mas tem um recado aqui importante. Amanhã, quarta-feira, dia 21, nós teremos o lançamento da Procuradoria da Criança e do Adolescente. E o nosso vereador, Lúcio Casabella, ele faz parte também da composição da Procuradoria. E o lançamento, então, vai ser na Câmara, 9 horas da manhã. Tá? Nós teremos 2 palestrantes, uma que é assistente social e uma psicóloga. Enfim, por que serve uma procuradoria, né? Qual que é a importância, né, dentro aqui da Câmara? A Procuradoria da Criança e do Adolescente, ela vai ajudar, vai colaborar muito, né, entre outras atribuições, né, a encaminhar e analisar denúncias, principalmente a violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, ela vai atuar junto com outros órgãos. É um órgão novo, foi criado no final do ano passado. Então, assim, vai ser o lançamento realmente, a primeira versão da Procuradoria. Já temos aqui o vereador Lúcio. Eu quase não estou abraçando tudo. Vamos falar, uma criança e adolescente. E aí você começa a ver, a gente fez reunião, hoje a Araras tem a delegada titular, né? Da Delegacia da Mulher. A gente fez reunião com a juíza, que também nos orientou como fazer, cria comissão aqui, junta aqui é melhor pra gente, põe uma assistente social ali. Está sendo bem articulado, acho que a Araras tem... Isso é encabeçado, é bom sempre frisar, foi idealizado pela vice-presidente Miriam Vanessa, ela perfeita nessas coisas, articula muito bem, conversa muito bem, entende realmente o assunto. Eu até falei para ela, Mira, eu quero te ajudar, estou disposto a te ajudar, estou junto com você, mas a minha bandeira é a pessoa em situação de rua, né? Mas ela articula muito bem, articula as reuniões, marca as reuniões, e eu vejo um futuro legal nesse sentido. Você acha que, bom, pelo menos eu vi assim, vou falar por mim, que não tínhamos tanto problema em relação a crianças vítimas de violência na nossa cidade, mas você se assusta na hora que você se aproxima realmente do assunto e começa a entrar e tem coisas muito graves na nossa cidade, mas que os pedófilos fiquem espertos, porque tem gente de olho em vocês agora. Ainda bem. É isso aí. Normalmente a gente acha que as coisas só acontecem na casa do vizinho, né? E aí a gente não fica atento, né? E normalmente a violência contra a criança, se não me engano, tem uma estatística de que 90% das vezes ela é cometida dentro de casa, por parente, por pessoas próximas e tudo mais, o que é mais lamentável ainda, né? Então é como você falou, esses caras ficam de olho aberto, filho, porque a partir do momento que o cerco começa a fechar, o nego vai começar a cair, como se diz, né?
E sabe que esse tipo de pessoa não é muito bem recebida nem pela sociedade, nem pelo sistema prisional. Então, que se cuidem, né? 12h54. Eu não posso falar aqui o que eu gostaria, né? Eu não posso falar aqui o que eu gostaria. Não pode, a gente não pode. O que eu faria, mas... eu também... Fique esperto, tem gente de olho em vocês agora. E as crianças, inclusive, elas... aos poucos elas vão sendo cada vez mais ensinadas a como reagir, a como entender defender, né? Exatamente, que aquilo é o que, olha, a questão da confiança, ela sente que tem algo ali estranho, não sabe, claro, porque a sensação dela, né, a percepção dela é diferente em relação à percepção de um adulto, mas ela já vai sabendo reconhecer coisas estranhas ali, coisas que essa criança não está se sentindo bem. Confortável, então, né? Exatamente, então já desde cedo é importante que ela saiba ali, né, ela tenha ali adultos de confiança, não basta ser adulto, tem que ser adulto, da confiança dela, para que ela possa contar, né? Falar a respeito. Então é isso, tem que cada vez mais ensinar. Só para fechar esse assunto da procuradoria, então faz parte, né? Aqui a Miriam Vanessa, que é a procuradora, o Lúcio, ele é procurador adjunto, e a Rosa também está dentro nessa, como procuradora adjunto. Então são as 3 pessoas. A da Rosa também, né? Porque ela tá na outra procuradoria também. Dona Rosa é uma guerreira. Eu falo pra ela, Dona Rosa, eu não posso amolecer um pouquinho. Às vezes eu falo, nossa, tô trabalhando demais. Aí eu vejo a Dona Rosa e sobe aquela escada e desce aquela escada e sobe a escada. Hoje eu cheguei, acho que foi hoje, ontem, eu cheguei na Câmara às 7 da manhã. Ela tava ali, eu falei, Dona Rosa, a senhora dormiu aqui? Então eu falo, como é que eu vou tirar o pé se a Dona Rosa tá naquela correria, então... preocupada em resolver as coisas para a população. Ela teve aqui na terça passada, né? Isso. Foi realmente uma pessoa bem ativa dentro daquilo que se propôs a fazer. É outra guerreira que temos. Tem mais uma, né? Chegamos ao final, Eliane. Ok, chegamos ao final, então agradeço aqui, né? Primeira vez que eu converso aqui com o vereador aqui na rádio, não tinha tido essa oportunidade ainda. Primeira vez que me entrevista. Ah lá, é verdade. Porque a gente, não sei, quem nos acompanha, nós revezamos, então tem o Guilherme, que é outro jornalista, por vezes também o Vinícius Franzoni, que é o nosso diretor de comunicação, e é assim que a gente trabalha, a gente se reveza aqui, então, vez ou outra, né, outras pessoas que entrevistam. Então, essa primeira vez foi um prazer, vereador, conversar aqui com o senhor, e deixo aqui para suas considerações finais o recado para a população ararense. E aproveita e divulgue suas E obrigado, Marcial. Tamo junto. Eu que agradeço a audiência, aos que ficaram aí, tiveram paciência de ouvir. As pessoas não querem mais ficar ouvindo político falar, né? Mas eu posso garantir a todos vocês que eu sou um político diferente, um político que chegou para fazer diferente, para realmente... Porque eu poderia simplesmente estar levando a minha vida normalmente, com tranquilidade, não foi por condições financeiras que eu tentei ser vereador, foi para realmente ajudar a população. Um recado a todos, agradecer aqui aos funcionários todos da Câmara Municipal, fui muito bem recebido, e lá eles trabalham, viu? Às vezes você passa por uma janela, você fala, fulano nem olhou pra mim pra dar um tchau, ó, tá achando que é o quê? Uma estrela? Exato. Eles estão trabalhando, eles estão, sabe, eles não repararam, não te viram, e realmente estão de parabéns todos na Câmara Municipal, os funcionários lá trabalham demais, os vereadores têm trabalhado bastante, a população pode ficar tranquila nesse sentido. Marcial, dizer para você que eu estou à disposição sempre. Quer tirar a dúvida aí do meu trabalho, do que a gente tem conquistado, do que a gente tem feito? Tem muita coisa para falar. Se a gente ficasse acho que umas 3 horas, a gente tinha assunto. Verdade, é verdade. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Lúcio, pela participação aqui, mais uma vez aqui nas ondas da Rádio Araras FM. Agradeço a Eliane também, que um dia você vai pagar almoço, viu, Eliane? Tá não sei bom. quando. Um dia a gente vai fazer você pagar almoço pra gente. Em breve. 12h58. Estamos chegando ao final a mais uma edição do programa De Frente com o Vereador. Parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal. É o legislativo mais perto de você. Na próxima terça-feira, um entrevistador da Câmara e um vereador estará aqui para a gente falar sobre a sessão e todo o trabalho que ele vem desenvolvendo em prol do nosso município. Eu volto no ar a partir das 8h30 da manhã de amanhã, se for da vontade do Pai. Um beijo enorme no coração de todos. Até amanhã. Tchau, tchau.